Oi, gente, tudo bom? Aqui é o Victor. E eu disse que ia voltar, né? Eu disse que ia voltar a fazer vídeos aqui pra vocês e é exatamente isso que eu vou fazer. E, bom, basicamente, eu fiz uma enquete no Instagram um tempo atrás, falando, meio que perguntando pra vocês, pedindo pra ver qual o próximo livro que eu iria ler. E eu coloquei algumas opções e o vencedor foi esse aqui, o Histórias Extraordinárias do Edgar Allan Poe. E eu comecei a ler. Tá? Eu juro pra vocês que eu comecei a ler, mas eu não acabei tudo. Primeiro porque esse livro aqui é uma coletânea de contos, ele reúne várias histórias do Edgar Allan Poe, e eu tava meio receoso, assim, eu acho que eu cheguei a comentar que eu achei que eu não ia gostar muito por causa da época que ele foi escrito, né? Por causa da maneira mais arcaica, como o Edgar Allan Poe acaba escrevendo, por causa da linguagem, né? E no fim das contas não foi nada disso, eu acabei gostando bastante, na real. E eu acho que uma das pessoas que teve, assim, um papel fundamental para eu gostar dessa leitura é o nosso tradutor, que também fez a seleção e a apresentação dos contos aqui, que é o José Paulo Paes. E, cara, parabéns, assim, tá muito legal mesmo, assim. Eu acho que essa edição, ela, da Companhia das Letras, ela é muito bonita, tá? Ela é capa dura, com esse roxo maravilhoso. A tradução tá muito interessante, porque não quebra o fluxo de pensamento que o Edgar Allan Poe tava imprimindo nas palavras. Eu não sei o que você fez, não sei qual que é o trabalho, mas assim, cara, ficou realmente muito bom, tá? Então eu recomendo bastante a tradução aqui do Paz. E, bom, já que eu não li tudo, acho que nada mais justo do que falar pra vocês, pelo menos, sobre o que eu li até agora. Antes de eu começar a falar o que eu achei dos contos, saibam que tem spoilers, tá? Das histórias aqui, então só para ficar avisados. Bom, a primeira delas aqui é a Ligeia, começa na página 15, depois da apresentação, e quando a gente pensa em Edgar Allan Poe, nessa coisa mais sombria, nessa coisa um pouco mais depressiva, um pouco mais gótica meio de contra-cultura, essa coisa até mais dark e tal, eu imagino essa história. É basicamente a história de um cara que perdeu a esposa, ele se casa de novo, ele não liga muito pra esposa nova, ele amava muito a esposa antiga, e o espírito da esposa que morreu, a que faleceu, ela vem e incorpora no corpo da esposa nova. É muito louco porque a maneira como ele acaba cadenciando as ideias e principalmente na maneira como ele descreve os cenários, dá muito para perceber como que funciona esse imaginário gótico que a gente costuma ver, principalmente no começo dos anos 2000, na década de 80, na década de 90, nos anos 2000. E é muito legal porque quando eu tava lendo isso aqui, eu falei, eu acho que isso aqui vai ser só uma história meio chata, assim, de um cara depressivo. E daí, no fim das contas, ele coloca um twist aí de algo mais sobrenatural no final e que acabou deixando as coisas um pouquinho mais interessantes. E daí, a partir disso, eu falei, bom, acho que eu vou gostar disso aqui. Daí, a segunda história que ele vai colocar aqui é a Pequena Palestra com uma Múmia. E aí, nesse momento, a gente foi full Hellboy. Por quê? Pra vocês que não sabem, o Hellboy tá aqui em cima, perdidinho. Um dos personagens que aparece nas histórias do Mike Mignola é a Pânia, que ela é uma múmia. Ela basicamente foi mumificada e ela foi desenrolada porque na época vitoriana existia essa coisa dessas cerimônias onde as pessoas se reuniam para desenrolar múmias e observar e fazer análises, estudos e tudo mais. E a Pânia do Hellboy, do Mike Mignola, é exatamente isso que acontece com ela, só que ela tá viva. E ela, por estar viva, ela passa a ser integrada ali na sociedade vitoriana, conhece um monte de gente, e é exatamente o que acontece nessa história. E daí, quando eu percebi que realmente o Edgar Allan Poe foi uma baita de uma influência pro Mike Mignola, isso ativou uma outra coisa durante a leitura. Eu falei, que legal, porque agora eu vou estar vendo quais foram as referências dos caras que eu uso como referência. Isso foi interessante, porque essa história com a múmia, ela não é uma coisa sombria, ela não é uma coisa gótica, depressiva, como foi a primeira história. Pelo contrário, ela é divertida. É uma múmia que acorda, que o pessoal lá, os cientistas, tudo o pessoal que se reúne para desenrolar ela, eles começam a fazer pequenos experimentos e ela desperta e ela fica muito brava, fala, como assim, vocês estão me espetando, me cortando pedaço de mim e tal, e eles começam a debater a respeito dos avanços tecnológicos, dos avanços industriais que ocorreram, e a múmia, ela não fica nem um pouco interessada em nada disso, ela fala, cara, isso aqui que vocês têm não é absolutamente nada comparado com aquilo que a gente viu anteriormente, num passado longínquo. E daí, um desses caras, que é um protagonista da nossa história, ele acaba, no fim das contas, falando, bom, esse processo de mumificação eu vou fazer também. Eu não gosto do que está acontecendo politicamente, eu não gosto da minha esposa, então eu vou me mumificar e daqui 200 anos eu vejo como é que vão estar as coisas. E é assim que acaba. E é engraçada, ela é divertida. Eu não estava esperando por isso dentro de um livro das histórias do Edgar Allan Poe. Então esse aqui foi um baita de um twist interessante. A terceira história que eu li chama A Carta Roubada.
Essa aqui é chata. Essa aqui é chata porque são basicamente três personagens que se encontram numa taberna e existe uma carta e é o investigador de polícia descrevendo a respeito de como que ele buscou essa carta, que era muito importante, que tinha algo muito importante que precisava ser recuperado, uma informação. E no fim das contas, uma das pessoas que estava sentada na mesa é que tinha a carta e entrega pro cara por uma quantidade significativa de dinheiro e tal, porque a recompensa por conseguir a carta era tão gigante que ele estava oferecendo muita grana para poder ter qualquer pista a respeito daquilo. E daí, assim, foi um Deus Ex Machina meio broxante. Confesso assim que não me diverti muito não. Essa aí eu acho que eu dei até uma cochilada enquanto eu lia no trem. A quarta história que a gente vai ter aqui é o Gato Preto, na página 97. E aí sim, o Gato Preto, a gente entra no Edgar Allan Poe de novo, aquela coisa gótica. Basicamente é um cara que adorava animais e ele tem um desvio de personalidade em algum momento da vida dele e ele passa a maltratar os animais, ele maltrata um gato e o gato, ele reencarna, o gato volta, uma hora ele mata a esposa e o gato é o espírito que vai entregar ele para os policiais, né, para as autoridades. E é basicamente isso, né, um gato ou espírito atormentando um cara que é completamente maluco, mas é muito legal, tá? Eu gosto principalmente porque isso aqui meio que é um ícone, né, quando a gente pensa em alguns clássicos do Edgar Allan Poe, a gente pensa no Corvo, a gente pensa no Gato Preto, a gente pensa no Barril de Amontillado, que tá aqui também, a gente pensa no Pêndulo, então assim, quando eu comecei a ler essa história, que era uma das que eu reconhecia pelo título como sendo do Edgar Allan Poe, eu fiquei interessado. E de novo, tem aquele elemento mais sobrenatural que tem lá. E de novo, tem aquele elemento sobrenatural que tinha lá no começo com o conto da Ligeia, e era algo que eu não estava esperando, né? Eu imaginei que fosse alguma outra coisa. Então, de novo, né? Eu tô pegando essas pequenas referências que o Edgar Allan Poe tá colocando, trazendo pro universo do Hellboy, porque o Mike Mignola, que né, eu falei, ele teve muita referência do Edgar Allan Poe. Isso é uma das coisas que eu tô achando mais interessante, porque é legal ver da onde que a gente pode tirar as nossas ideias. Hellboy, ele trabalha muito com fantasmas, com espíritos, com coisas inexplicáveis, principalmente na parte de investigação dele, e tem bastante investigação também aqui nos contos do Edgar Allan Poe, pelo que eu tô sentindo também. Esse próximo aqui chama O Sistema do Doutor Alcatrão e do Professor Pena. Esse aqui é legal, mas eu descobri o twist logo quando eu comecei a ler. Basicamente um cara tá viajando a cavalo, ele tá indo de um lugar pro outro, e ele se depara com um hospital psiquiátrico, um manicômio, basicamente, e ele é muito interessado porque o pesquisador-chefe desse manicômio, ele é um renomado pesquisador, cientista e tudo mais. E daí ele quer conhecer o cara. E daí ele vai conhecer o pesquisador, o cientista, e daí ele conversa, eles têm um jantar, e daí você começa a perceber que os pacientes, né, as pessoas com as condições ali, que são pacientes desse hospital psiquiátrico, desse manicômio, eles saíram e tomaram conta do lugar. E o tempo todo que ele ficou conversando com quem ele achava que era o doutor, né, o cara que estava ali no comando do hospital, na verdade também era só um paciente. Essa aqui é legal, mas eu achei meio óbvio demais no começo. Mais uma aqui, o Barril de Amontillado. Esse aqui eu também conhecia, eu já conhecia de nome, tá? Que nem eu falei, é a primeira vez que eu tô lendo qualquer coisa do Edgar Allan Poe aqui. Esse aqui é basicamente um cara que quer se vingar, e daí ele seduz a vítima dele com um barril desse tal de amontilhado, que é um vinho. É legal, mas assim, ela é mais macabra, uma coisa mais de assassino do que aquilo que eu tava esperando de sobrenatural do Edgar Allan Poe. E ela é curtinha também, tá? Então, assim, valeu a pena, mas não é das minhas favoritas, não. A próxima chama O Poço e o Pêndulo, essa eu também conhecia. Esse aqui é muito doido porque o nosso personagem principal não fica exatamente claro qual que é o motivo dele estar preso naquele poço, com aquele pêndulo que tá descendo o tempo inteiro e que vai cortar ele, né? Não fala a respeito direito dos carcereiros dele, não fala a respeito de nada. E é basicamente o sentimento aterrorizante que ele tem durante toda essa experiência. E, sendo bem sincero, não curti tanto assim, tá? Mas essas são as minhas opiniões. Eu vou continuar lendo, ainda temos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ainda temos 11 contos e ainda tem mais algumas coisas aqui no final sobre o próprio Edgar Allan Poe, comentários, uma parte mais biográfica, então eu vou continuar lendo, não sei quando eu vou retomar isso aqui, até porque eu comecei uma outra leitura. Eu acho que eu cheguei a falar em algum momento nos stories tal, que eu tô lendo esse aqui, que é o último volume do Santo Guerreiro do Edward Spore, né, esse aqui é o Império do Leste, eu já tenho os outros dois, né, então, bom, quando ele chegou aqui, ele ficou guardado durante muito tempo por causa da mudança, por causa de tudo que aconteceu, né? Então, basicamente eu não consegui pegar pra ler e agora eu tô
gostando. Assim, eu tô na página 207 agora e eu gosto da escrita do Edward Spohr. Eu sei que não é pra todo mundo, nem todo mundo curte essa coisa de anjos que tem no Batalha do Apocalipse, no Filho do Éden, mas eu gosto, eu tô gostando dessa parte aqui mais histórica, né? Uma ficção histórica do São Jorge, Santo Guerreiro. Eu não sou cristão, não sou católico, eu sou ateu de carteirinha desde sempre, na verdade eu sempre fui. Minha mãe nunca forçou nada, as pessoas que tentaram me forçar alguma religião falharam miseravelmente. Mas assim, é muito legal porque o Eduardo ele faz uma pesquisa bem completa nesse livro a respeito de Roma, né, do Império Romano, principalmente 3 séculos depois ali de Cristo, durante a época do Diocleciano. E uma curiosidade para vocês que não sabem, eu fui na Croácia e eu visitei o palácio do Diocleciano, que foi o palácio onde ele se aposentou. Se não me engano, ele foi o único imperador romano que acabou se aposentando e não foi morto ou morreu por qualquer outro motivo e tal. E esse livro aqui, ele ainda casa com uma outra coisa, um outro curso que eu quero fazer, que se chama Os Deuses Entre Deus, uma leitura histórica da Bíblia, e basicamente é um curso onde fala a respeito de outras divindades que são citadas nos manuscritos sagrados dos cristãos e etc. E, bom, eu tô interessado, né? Eu gosto dessa parte de mitologia, eu posso até depois fazer aqui uma leitura, mostrar pra vocês os livros de mitologia que eu tenho. Não são tantos assim, poderia ter mais, tal, mas é tanta coisa que eu preciso ler, tanta coisa que eu preciso fazer que ainda não deu tempo de conseguir comprar e ler. Mas eu acho interessante, assim, a Bíblia ela fala não só do Deus Yahvé, Jeová, o Deus cristão, mas ela cita diversos outros também. E eu fiquei interessado nessa parte, assim, né? Quais são esses outros deuses? Como é que eles se transformaram? Eu nunca li a Bíblia, tá, gente? Eu nunca tive o menor interesse nisso, nunca acreditei. Pra mim é só mito fundador do povo hebraico, o povo judeu e posteriormente cristão e tal. Assim como o Ramayana pros hindus, assim como, sei lá, as Edas nórdicas pros nórdicos antigamente e tal. Então pra mim é basicamente isso, mas eu tô interessado, eu acho assim que é um conteúdo que parece ser bem legal, principalmente nessa parte de pesquisa. Como vocês sabem, eu tô escrevendo o livro, né? Aliás, eu já escrevi o livro, O Corpo Estranho, e tem bastante coisa lá, mas é sempre bom se aprofundar, tá? A gente não consegue escrever nada com bastante propriedade se a gente não estudar. E esse livro aqui do Edward Spohr é um bom exemplo disso, tá? O cara pesquisou bastante pra poder fazer isso. E é isso, gente, voltei, tô de volta aí com as leituras, tô de volta, agora eu tô de férias, né? Agora eu não preciso mais arcar com todas as responsabilidades que o trabalho exige nesse momento. Óbvio, eu vou voltar daqui um mês, mas é bom ter esse tempo para poder descansar, para poder organizar as ideias, para poder ficar de boa até, né? E tudo que eu fizer, tudo que eu ler, tudo que eu jogar, tudo que eu achar interessante de falar para vocês aqui, eu vou falar. Recentemente eu vi o filme Mickey 17 do Bong Joon-ho, que é o diretor de Parasita, Vinamax, tá? Posso falar um pouquinho a respeito desse filme? É uma ficção científica. Eu achei que ia ser de comédia, eu achei que ia ser um pouco mais engraçado, mas eu acho que tem críticas muito ferrenhas ali para ser tão engraçado assim como a descrição diz que é, mas eu acho que isso é conteúdo para um outro momento, tá bom? É isso, gente. Vou lembrar vocês que tem o Corpo Estranho, ele ainda tá rolando, tá? Eu tô lembrando todo mundo o tempo inteiro lá da pré-venda que tá rolando, vai até o dia 8. Tomara que o trabalho de vocês não enlouqueça a mente, não adoeça a alma, e tchau.